No céu da baía, nuvens cinzentas se enrolavam como se trouxessem consigo toda a tristeza do oceano. A chuva que caía sobre Salvador não lavava apenas a poeira das ruas, mas também apagava a linha tênue entre o passado e o futuro de uma mulher chamada Vitória Almeida. Entre os sons dos tambores de samba que ecoavam da Praça Pelourinho, ela estava prestes a assinar o papel que encerraria 10 anos de casamento e iniciaria uma jornada de renascimento cujo destino nem ela própria conhecia. Naquele dia, chovia em Salvador como nunca antes. As gotas batiam contra a janela do tribunal, caindo como pequenas pérolas cinzas, trazendo um frio que tomava conta de toda a sala. Lá dentro, o tic-tac do relógio na parede soava de forma implacável, o compasso cruel do tempo, enquanto Vitória Almeida permanecia sentada em silêncio na cadeira de madeira, as mãos apertando a barra do vestido, sentindo o frio na palma dos dedos. Diante dela, um maço de papéis preso cuidadosamente e o homem que já fora o seu mundo sentado do outro lado, Henrique. Ele vestia um terno cinza chumbo, gravata azul escura, rosto sem expressão, como se estivesse numa reunião sem importância. Apenas o olhar, aquele que Vitória um dia acreditou conter amor, agora refletia apenas vazio e arrogância. Assine logo, disse Henrique, a voz rouca e seca, como a chuva sobre telhas de zinco. Não precisamos prolongar isso. Ambos sabemos que é o melhor. Vitória ouviu a própria voz responder, frágil e trêmula. Melhor para quem, Henrique? Ele ergueu o canto da boca num sorriso irônico, aquele mesmo que antes a fazia derreter. Agora se tornava uma lâmina fria. Para nós dois, mas principalmente para mim. Eu não suporto carregar alguém que me atrasa. A frase cortou como vento através do peito dela. Num instante, as lembranças voltaram, os jantares silenciosos, os olhares cansados, as observações sutis e cruéis. Você não entende nada, Vitória. Você não é rápida o suficiente, bonita o suficiente, boa o suficiente para mim. Agora tudo se concentrava naquele golpe final. Ela pegou a caneta, a mão tremendo. A tinta se espalhou no papel como sangue. Cada assinatura, um corte na memória. Do lado de fora, um trovão ecoou. Um escrivão levantou o olhar, depois voltou a abaixá-lo. Ninguém disse nada. Quando a última letra apareceu, ela pousou a caneta e ergueu a cabeça. Henrique ainda estava ali, com os olhos frios como aço. Espero que tenha sorte, disse ele, num tom quase gentil, mas que só mascarava a crueldade. Vai precisar. Ninguém nunca vai te amar. Aquela frase caiu sobre a sala como uma maldição. Vitória sentiu o coração apertar, a garganta fechar, quis responder, gritar que ele estava errado, que ela amara com tudo que tinha, que o vazio era ele, não ela. Mas nenhuma palavra saiu. Apenas um sopro curto, salgado como lágrimas. Ela se levantou, apertou a bolsa contra o peito e saiu. O som dos saltos ecoou no piso frio, misturando-se ao tambor da chuva do lado de fora, como um samba triste, acompanhando uma alma que deixava a si mesma para trás. Ao sair do tribunal, a chuva a engoliu. O vestido encharcado, o cabelo colado ao pescoço. Ela não abriu o guarda-chuva, não correu, apenas caminhou, deixando a água escorrer pelo rosto, misturando-se às lágrimas. Os passantes se apressavam para fugir da chuva, mas ela não. Na mente, a frase dele repetia-se sem parar. Ninguém nunca vai te amar, até que começou a ouvi-la no ritmo da chuva. Vai te amar, um refrão cruel. Vitória desceu os degraus e entrou na rua. As poças refletiam luzes de carros, as barracas fechavam às pressas. Um vendedor gritou perguntando se ela queria se abrigar, mas ela apenas sorriu e balançou a cabeça. Do outro lado da rua, o som distante do samba ecoava, um grupo ensaiando para o festival do fim de semana. Tambores, pandeiros, risos, tudo em contraste com o mundo que desmoronava dentro dela. Sob a marquise de um pequeno bar, ela parou e olhou para o véu branco da chuva. E então percebeu algo estranho. O mundo continuava. As pessoas ainda dançavam, ainda cantavam, ainda viviam. A chuva não parava por ela, nem mudava por Henrique. Um raio iluminou o rosto molhado. No reflexo da vidraça, ela viu seus próprios olhos vermelhos, mas brilhando com algo novo, desafio talvez. Pela primeira vez em anos, ela não baixou a cabeça. Quando a chuva amainou, Vitória saiu da marquise e respirou o ar úmido da baía.
O cheiro de sal misturado à terra molhada, o cheiro de uma cidade que vive entre lágrimas e danças. Pensou, talvez se a vida fosse um samba, até a dor fosse apenas um compasso antes do refrão luminoso. Ela caminhou, os sapatos afundando nas poças, mas os passos mais leves. Cada um dizia, ainda estou aqui. Caragambro. Ao longe, o oceano se escondia na neblina, o som das ondas misturando-se à chuva, e nesse murmúrio, Vitória ouviu seu próprio coração fraco, mas ainda batendo, ainda querendo viver. Quando a noite caiu, ela parou no ponto de ônibus, o cabelo pingando, a roupa colada ao corpo. Quando o ônibus amarelo chegou, subiu e sentou no último banco. O vidro embaçado escondia Salvador, agora iluminada ruas brilhando como fitas refletidas nas poças. A cidade não conhecia o desespero dela. Talvez por isso mesmo pudesse acolhê-la sem julgar. Entre o ronco do motor e o som da chuva, Vitória fechou os olhos. Imagens rápidas, o casamento na igreja, o sorriso de Henrique prometendo amor eterno, as noites solitárias, as palavras que a diminuíam. Suspirou. O amor, pensou, não morre num instante. Morre aos poucos, noite após noite, palavra após palavra, até restar apenas o corpo seco do que um dia foi vivo. Quando o ônibus chegou ao fim da linha, ela desceu. A chuva cessara, restava apenas o vapor subindo do chão. No céu, as nuvens se abriam, revelando uma faixa azul escura no horizonte. Ela ergueu os olhos e viu gaivotas voando. Um sentimento estranho lhe encheu o peito, não alegria, nem esperança, mas a consciência simples de ainda existir. Vitória seguiu pela rua de pedra em direção ao mar. As ondas batiam de leve, refletindo as luzes distantes. Sentou-se num degrau, abraçou os joelhos e ouviu o vento passar entre os coqueiros. Salvador ainda cantava sua eterna canção, triste, bela e viva. Ela fechou os olhos, deixando as últimas gotas caírem dos cílios. Um capítulo se encerrava, e em algum lugar dentro dela, bem suave, outra porta começava a se abrir. Naquela noite, Salvador parecia envolta por uma névoa leve, as luzes refletindo nas ruas úmidas como fios dourados. Vitória caminhava sem rumo, ouvindo apenas o som dos próprios passos nas pedras e o samba distante de um bar à beira-mar. Tambores, pandeiros, risos como se a cidade sorrisse para as almas que sabem sofrer e, mesmo assim, continuar. Ela parou diante de um pequeno bar chamado Casa da Lua. A luz era suave, vinda de lanternas em forma de lua crescente. Dentro, uma voz feminina cantava baixinho Chega de Saudade, de João Gilberto, a canção que um dia a fizera chorar nos primeiros dias com Henrique. Agora, a melodia ainda era bela, mas já não a fazia desabar. Apenas trazia uma leve nostalgia, como uma brisa que passa e se desfaz. Vitória entrou, sentou-se num canto e pediu um café preto. Olhou pela janela, a chuva cessara, restava apenas o vapor subindo do asfalto. A garçonete, uma mulher mais velha de sorriso gentil, pousou a xícara e disse suavemente: "A chuva lava o que precisa ir embora." Vitória assentiu. A frase simples tocou o fundo de sua alma. Segurou a xícara quente, deixando o calor se espalhar pelos dedos. Talvez pela primeira vez em meses, sentiu um pouco de paz. Na mesa ao lado, um casal jovem ria. O rapaz afagava o cabelo da moça e ela apoiava a cabeça em seu ombro. Vitória os observou sem inveja, apenas com ternura por si mesma, aquela que acreditara que o amor era eterno, que bastava amar para ser amada. Tomou um gole do café. O amargor fez seus olhos arderem, mas era um amargo real, vivo, não o sorriso falso que ela carregara por tantos anos. Quando o relógio marcou 10 horas, Vitória se levantou, pagou e saiu. Já não chovia. O vento trazia o cheiro salgado do mar, balançando os fios molhados de seu cabelo. Ela seguiu pelas ruas de pedra curvas do Pelourinho. Das casas antigas vinham sons samba, forró, bossa nova, o ritmo de um povo que transforma tristeza em melodia. Ela parou diante de um artista de rua pintando um mural. Uma mulher em pé no meio do mar. Nos olhos dela, distância. Nos lábios, um leve sorriso. O coração de Vitória estremeceu. O pintor olhou e sorriu. "Bonita, né?" Ela respondeu baixo. "Sim, é linda, parece." Eu não sabia por que dissera isso. Talvez porque aquela mulher também tivesse perdido algo, mas permanecia firme diante das ondas.
Vitória sorriu, entregou algumas moedas ao artista e continuou. Ao chegar na pequena pousada à beira-mar, abriu a porta e o ar úmido entrou junto com o cheiro de sal. O quarto era simples, uma cama de madeira, uma mesa pequena e uma janela voltada para o oceano escuro. Ela tirou os sapatos e sentou-se, as pernas pesadas como pedra. O relógio marcava 23h47. Abriu a bolsa e tirou o papel do divórcio amassado, a tinta borrada pela chuva. Colocou-o sobre a mesa e olhou por um longo tempo. Então, devagar, pegou o isqueiro, o mesmo que usava para acender velas à noite, e o acendeu. A chama azulada devorou a borda do papel. O cheiro da fumaça encheu o quarto. Ela não chorou. Apenas observou o papel virar cinzas e, em silêncio, abriu a janela para que o vento levasse embora. As cinzas voaram para o mar, dissolvendo-se na noite. Vai embora, murmurou. Ao se virar, viu seu reflexo no espelho antigo ao lado da cama. Uma mulher de cabelos molhados, olhos inchados, mas olhar firme. Aproximou-se, tocou o vidro frio. Ainda estou aqui, disse, quase sussurrando. E eu vou viver. O som das ondas respondeu, constante, como um batimento. Vitória sentou-se, pegou uma folha em branco e escreveu. Preciso de um emprego. Preciso de coragem. Preciso acreditar em mim. Cada palavra traçada com a mão trêmula, mas cada vez mais firme. Quando terminou, colou o papel na parede, bem em frente à cama, o primeiro olhar do amanhã. Lá fora, um último relâmpago brilhou, como lembranças se afastando. Ela deitou-se sob o lençol fino. O vento trouxe o cheiro de sal e jasmim do jardim próximo. Fechou os olhos, sem saber se chorava ou sorria. Em sonho, caminhava pela Praça Pelourinho sob a chuva. Mas desta vez não fugia. Dançava, girava sob as gotas, o vestido colado ao corpo, o sorriso aberto. As pessoas ao redor também dançavam. Tambores rufavam alto. Alguém cantava, a vida é curta, mas o amor é largo. Acordou no meio da noite. O céu limpo, a lua iluminando o quarto. O vento balançava suavemente o papel na parede. As palavras escritas à mão tremiam, refletindo a luz. Vitória sorriu. Talvez ainda não soubesse para onde o caminho a levaria, mas sabia que caminharia. Abriu a porta e olhou para o mar. O oceano se estendia, profundo, imenso como a vida. As ondas batiam em ritmo constante e ela ouviu seu próprio coração acompanhar. Não acabou. No horizonte, o primeiro fio dourado da manhã costurava o céu rasgado. Vitória respirou fundo, o cheiro do sal enchendo o peito. Sorriu um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e voltou para dentro. Amanhã procuraria um emprego. Amanhã escreveria um novo capítulo. E lá fora, Salvador ainda cantava o samba eterno dos que já se quebraram, mas ainda sabem amar. A primeira manhã em Salvador se abriu com uma luz dourada como mel, filtrando-se suavemente pelas cortinas finas. O canto dos pássaros se misturava ao som das ondas quebrando na praia, compondo a trilha sonora natural da cidade litorânea. Vitória Almeida sentava-se à janela, as mãos envolvendo uma xícara de café preto, olhando para fora. A rua estreita de pedras verdes, os telhados em tons pastéis que se estendiam até o horizonte, além deles, o oceano profundo e vasto, como um convite à liberdade. O pequeno quarto ficava no segundo andar de uma casa antiga, no bairro do Pelourinho, onde as paredes manchadas de sal e as janelas envelhecidas ainda eram pintadas em cores vivas, como se desafiassem o tempo. A dona da casa era Dona Celina, uma mulher morena de semblante bondoso, cabelos envoltos em um lenço vermelho e voz firme como sino de bronze. Ela não fez muitas perguntas, apenas entregou a chave e disse: "Esse quarto é simples, mas tem vista para o mar. O resto, quem faz é você." Vitória sorriu com gratidão. Havia tanto tempo que não ouvia seu nome dito com tanta ternura. O quarto era pequeno. Uma cama de madeira antiga, uma escrivaninha, um armário estreito, um crucifixo torto na parede e uma janela aberta para o oceano. Mas foi justamente essa simplicidade que a fez sentir leve. Já não havia o som dos passos de Henrique pelo chão, nem o cheiro do perfume caro impregnado no couro da poltrona, nem a voz fria dando ordens. Havia apenas ela e os sons do mundo, a chuva, o vento, o mar e o chamado das pessoas na rua.
Ela colocou sobre a mesa o papel que escrevera na noite anterior, as palavras trêmulas, mas cheias de determinação. Preciso acreditar em mim. À luz da manhã, aquelas letras pequenas pareciam um juramento. Vitória foi até a sacada. O vento bagunçava seus cabelos, trazendo o cheiro de sal e de jasmim do jardim ao lado. Na rua, a cidade já despertava. Vendedores ambulantes empurravam carrinhos de café. O aroma de pão tostado se espalhava no ar. Um grupo de jovens ensaiava samba para o festival do fim de semana e o som dos tambores enchia o sol nascente. Ela observava e, pela primeira vez em muitos meses, seus lábios se curvaram num leve sorriso. Salvador tinha uma energia estranha. Não consolava, não acariciava, mas obrigava a viver, a se mover, a sentir. De volta ao quarto, sentou-se à mesa. A caneta a esperava. Abriu uma folha nova, respirou fundo e começou a escrever. Hoje vou procurar trabalho. Hoje vou sorrir para mim mesma. Cada frase era como um compasso de samba lento, firme, pulsante. Vestiu um vestido simples cor de bege, prendeu o cabelo e se olhou no espelho. A mulher refletida ainda era magra, ainda tinha olheiras, mas o olhar era outro não mais de medo, mas de algo próximo à coragem. Saiu de casa e cumprimentou Dona Celina, que varria o pátio. A mulher sorriu e acenou. Vai com fé, menina. O mundo gosta de quem acredita. Vitória caminhou pela rua. O sol da manhã brilhava sobre as pedras ainda úmidas da chuva da noite anterior. A cada passo, um som de estalo leve, alegre. Ela sentia como se estivesse entrando em seu próprio samba o início lento, mas promissor. Ao meio-dia, quando o sol estava alto, Vitória parou à beira-mar. Sentou-se num degrau de pedra e observou as ondas. Crianças corriam, rindo alto. Um senhor tocava violão e cantava Tarde em Itapuã, uma canção sobre amor, saudade e paz. Ela ouviu atentamente, deixando a melodia penetrar-lhe a pele. Uma lágrima escorreu, mas desta vez leve como o vento. Sorriu de mansinho. Eu estou viva, murmurou. Viva de verdade. Ao cair da tarde, voltou ao pequeno quarto. Estava exausta, mas dentro dela havia algo novo, como se alguém tivesse acendido uma vela em seu peito. Antes de dormir, escreveu mais uma linha no papel. Hoje eu sobrevivi. Dobrou a folha e colocou-a sob o travesseiro. Lá fora, os tambores do samba ainda ecoavam, vibrando como uma canção de ninar da cidade para aqueles que recomeçam. A noite em Pelourinho tinha uma beleza estranha. Entre sombras, as lanternas coloridas balançavam ao vento. As casas antigas, gastas pelo tempo, ainda pareciam cantar junto ao povo. O cheiro úmido das paredes se misturava ao aroma de rum e à fumaça de velas. Vitória sentou-se à janela, os pés sobre o parapeito, com um pequeno caderno nas mãos. Escreveu pensamentos soltos, rostos que encontrara durante o dia, cheiros, sons e os silêncios entre um batimento e outro do coração. Anotou. Salvador é viva. Eu ainda não sei se sou. O vento do mar soprou e colou o papel em seu rosto. Ela riu uma risada verdadeira, que ecoou pelo quarto. Era o primeiro riso desde que deixara o tribunal. Um leve bater na porta. Era Dona Celina, trazendo um pratinho com pedaços de bolo de fubá. Menina, você jantou? Vitória sorriu, emocionada. Ainda não. Então coma. Amanhã é outro dia. Precisa ter força. Depois que a mulher saiu, Vitória provou o bolo, o doce se desfez na língua. Sentiu o calor humano, algo simples, que havia esquecido nos anos frios de casamento. Lá fora, a lua cheia iluminava o mar, desenhando uma estrada prateada sobre as águas. Vitória ficou olhando por um tempo, pensou no passado, mas, dessa vez, sem dor. As lembranças antigas eram apenas ecos distantes, sem poder sobre o presente. Colocou a mão sobre o peito. O coração ainda batia, e isso bastava. Na manhã seguinte, levantou cedo. A luz dourada tocava as paredes amarelas, iluminando o papel onde lia-se: Preciso acreditar em mim. Levantou-se, preparou o café, o aroma se espalhou pelo quarto. Abriu a janela, deixando o vento e o sol entrarem. Ao longe, o oceano brilhava como espelho. Um grupo de jovens ensaiava samba na areia, rindo alto. Vitória observou, o coração acelerado, como se seu corpo quisesse acompanhar aquele ritmo. Então pensou, talvez seja a hora de dançar. Sorriu
e ergueu o rosto para o céu azul intenso da Bahia. O sol de Salvador, em pleno fevereiro, pairava no céu como uma bola de fogo, irradiando uma luz tão intensa que nenhuma sombra parecia suficientemente grande para oferecer abrigo. O ar denso misturava o sal do mar ao cheiro de suor e as vozes agudas dos vendedores de caldo de cana nas esquinas. No meio daquele calor abrasador, Vitória Almeida caminhava, a camisa grudada nas costas, segurando a pasta com seu currículo como se carregasse o próprio coração. Desde cedo ela havia saído de casa à folha com a frase "Hoje vou procurar trabalho", ainda colada na parede como um juramento antes da partida. Agora, com o sol a pino, ainda não encontrara nenhuma porta aberta. Percorrera ruas cobertas de buganvílias, entrara em escritórios pequenos, lojas, cafés, centros de serviço, e em todos ouviu a mesma frase: "Deixe seu currículo, entraremos em contato." Mas nas vozes havia uma polidez vazia, uma forma delicada de dizer não. O passo de Vitória ficou mais lento. O suor escorria-lhe pelos cabelos, a garganta seca. Parou diante de um café e pediu um copo de água gelada. A atendente, uma jovem de sorriso doce, olhou-a com simpatia. "Procurando emprego, moça?" Vitória assentiu cansada. "Sim, desde cedo." A moça sorriu e deu de ombros. "Não desista. A Bahia gosta de quem tenta." A frase simples soprou como uma brisa fresca no meio do calor escaldante. Vitória bebeu toda a água, respirou fundo e seguiu adiante. Os sapatos velhos já feriam o calcanhar, mas ela continuou. Cada passo era um compasso de samba lento, rouco, teimoso. A rua a levou até o centro comercial, onde prédios de vidro refletiam o céu azul intenso. Entre tantas fachadas reluzentes, um prédio a fez parar. Café Nogueira Exportações. O letreiro de bronze brilhava sob o sol, e as portas de vidro refletiam seu rosto uma mulher pequena, a blusa amarrotada, o cabelo grudado de suor. Quase se virou para ir embora. "Não é para você", murmurou a voz dentro dela, com o mesmo tom de Henrique no passado. "Você nunca vai se encaixar." Mas então lembrou-se da frase na parede: "Preciso acreditar em mim." O eco dessas palavras sobrepôs-se àquela voz antiga. Respirou fundo, enxugou o suor e entrou. O interior parecia outro mundo fresco, iluminado, com o aroma de café recém-torrado. No balcão de madeira polida, o logotipo de bronze mostrava um ramo de café estilizado. A recepcionista, em uniforme verde, água, sorriu profissionalmente. "Bom dia, senhora. Posso ajudar?" Vitória respondeu, a voz um pouco trêmula. "Vim deixar meu currículo para a vaga de assistente administrativa." A jovem assentiu, pegou os documentos e disse que encaminharia ao setor de RH. A resposta familiar a fez desanimar. Estava prestes a agradecer e sair quando ouviu uma voz masculina atrás dela. "Está procurando a vaga de assistente?" Virou-se. Um homem alto, de cabelos grisalhos, terno bege claro e olhar sereno. Eduardo Nogueira, embora ela ainda não soubesse o nome naquele momento. Havia algo em seu olhar, nem julgamento, nem pena, mas compreensão. "Sim, senhor", respondeu quase num sussurro. Ele estendeu a mão e sorriu. "Sou Eduardo Nogueira, diretor executivo daqui." Vitória ficou imóvel por um instante. O nome da fachada agora tinha rosto e voz. Apertou a mão dele quente, firme, e sentiu o mundo suspender-se por um instante. "Não precisa ficar nervosa", disse ele com gentileza. "Aqui, procuramos mais do que currículos. Procuramos coragem." O coração dela apertou. Ninguém a chamava de corajosa havia muito tempo. Para Henrique, ela fora apenas um peso, mas no olhar de Eduardo, sentiu-se realmente vista. Uma funcionária do RH apareceu, convidando-a para uma entrevista rápida. Na pequena sala, Vitória sentou-se ereta, as mãos nos joelhos tentando esconder o tremor. As perguntas vinham uma após outra. Ela respondeu com honestidade. Tinha trabalhado num escritório em São Paulo, sabia organizar documentos, atender clientes, fazer planilhas. Nenhum feito grandioso, apenas esforço constante. Quando perguntaram por que deixara o emprego anterior, olhou pela janela e disse: "Eu precisava começar de novo." Ninguém perguntou mais nada. A entrevistadora anotou e assentiu. Ao sair, Vitória notou Eduardo na porta, observando discretamente, no olhar dele, uma compreensão silenciosa.
Ao sair do prédio, o sol já se abrandara, o vento do mar soprava pelas ruas. A tarde dourada cobria Salvador como mel. Vitória ergueu o rosto para o céu. Nos lábios ressequidos, um sorriso pequeno. Não sabia se seria contratada, mas isso já não importava tanto. O essencial era que, naquele dia, ela entrara num lugar onde acreditara não pertencer. Tivera coragem de dizer: eu precisava começar de novo. De volta à pensão, encontrou Dona Celina na varanda, tricotando. E então, conseguiu? Vitória sorriu, os ombros relaxados. Ainda não sei, mas hoje não voltei de mãos vazias. Ah, é? O que trouxe então? Ela tocou o peito, onde o coração batia devagar. Coragem. Dona Celina riu alto, o riso grave ecoando como tambor de samba. Isso é o mais importante, menina. O resto vem depois. Naquela noite, Vitória sentou-se à janela. O vento trazia o cheiro do mar e o som distante de um violão. Abriu o caderno e escreveu: hoje, alguém me olhou sem pena. Fechou o caderno e recostou a cabeça na parede. Lá fora, Salvador cantava a canção dos que aprendem a acreditar em si. 3 dias depois, a cidade amanheceu com uma luz cristalina. As ondas apagavam as pegadas da noite anterior dos que haviam dançado samba até tarde. Vitória acordou sem despertador, sentia algo diferente, mistura de calma e expectativa. Talvez fosse o bilhete deixado no balcão da empresa. Entraremos em contato em breve. Talvez fosse o cheiro de café vindo da casa de Dona Celina, ou o modo como o sol da Bahia sempre dizia que tudo é possível. Foi até a sacada. O vento do mar agitava seu vestido. As velas brancas despontavam ao longe, gaivotas giravam sobre a água. Fechou os olhos e deixou o sol beijar-lhe as pálpebras. A voz de Henrique ecoou de relance: você nunca vai conseguir sozinha. E pela primeira vez, ela riu. Depois do café da manhã, separou os documentos restantes. Não esperava muito, mas queria estar pronta. Quando fechou a porta, o telefone tocou. Uma voz feminina soou: Senhora Vitória Almeida? Aqui é da Café Nogueira. O senhor Nogueira gostaria de revê-la hoje às 15 horas, se possível. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu baixinho: sim, claro, estarei lá. A partir daquele momento, o tempo parecia mais lento. Escolheu um vestido azul claro, passou-o a ferro, sentou-se à beira da cama. Cada minuto fazia o coração bater mais rápido, não de medo, mas de quem sabe estar diante de um limiar. Às 2 da tarde saiu de casa. A cidade brilhava, prédios dourados pelo sol, cheiro de café torrado nas esquinas, tambores misturados ao som distante do mar. Sentia o ritmo do samba em seus passos. O prédio da Café Nogueira reluzia à frente. Entrou, desta vez sem tremer. A recepcionista sorriu. O senhor Nogueira à espera no 3º andar. O elevador se abriu num andar perfumado de madeira e café. Eduardo estava à janela, segurando um expresso. Virou-se e sorriu sorriso leve, acolhedor como o sol. Vitória, que bom que veio. Ela respondeu, a voz suave: achei que talvez fosse cedo demais. Para quem sabe o que quer, nunca é cedo demais. Ele a convidou a sentar. O som da máquina de café preencheu o silêncio. Colocou diante dela uma pasta. Esta é uma proposta de experiência de 3 meses. Quero que tente. Não procure ser perfeita. Seja apenas honesta. Vitória olhou o documento. As letras pareciam se desfazer em meio às lágrimas. Mordeu os lábios, tentando manter a voz firme. Obrigada, senhor. Prometo que não vai se arrepender. Eduardo sorriu. Eu sei que não vou. Ela assinou a primeira assinatura desde o divórcio. Mas, desta vez, era o início, não o fim. À tarde ficou para conhecer o trabalho. Passou por todos os setores: finanças, marketing, o armazém dos grãos. O aroma do café torrado enchia o ar, misturado às risadas dos colegas. Ninguém a olhava com pena. Todos diziam, bem-vinda, como quem reconhece alguém que merece estar ali. Enquanto lavava uma xícara na copa, ouviu Eduardo ao telefone, rindo. Sim, a nova assistente. Acho que vai surpreender a todos. Ela sorriu sozinha, sentindo um calor tranquilo por dentro. À noite, as luzes de Salvador se acenderam. As ruas vibravam com música. Vitória caminhou de volta, o vento do mar acariciando-lhe o rosto, as lâmpadas douradas refletindo-se em seus olhos.
Parou diante de uma loja onde um letreiro dizia: "Acreditar é o primeiro passo." Riu o universo, parecia falar com ela em cada esquina. Chegando à pensão, Dona Celina estava na cadeira de palha, tricotando e cantarolando bossa nova. Olha só essa menina feliz. Conseguiu o quê, hein? Vitória a abraçou, rindo. Conseguiu uma chance. Ah, a Bahia sempre abre caminho para quem tem coragem. Naquela noite, Vitória não conseguiu dormir. Ficou ouvindo o som das ondas, o luar inundando o quarto e desenhando reflexos nas paredes. Sobre a mesa, o contrato de experiência repousava ao lado de uma xícara de café pela metade. Abriu o caderno e escreveu: "Hoje eu comecei de novo." Fechou o caderno, colocou-o sobre o peito e fechou os olhos. O sono veio leve, como a brisa do mar. Em sonho, estava de novo no Pelourinho vestida de branco, segurando uma xícara de café quente, rodeada por pessoas dançando samba. Um homem, o rosto indistinto sob o sol, estendeu-lhe a mão. Ela a pegou e o som dos tambores explodiu ao redor. Quando o primeiro sol do novo dia nasceu, Vitória acordou sorrindo. O cheiro de sal, de café e de luz misturava-se no ar o perfume de um recomeço. Foi até a varanda, olhou o mar e sussurrou: "Obrigada, Bahia. Obrigada, vida." E ao longe, o oceano respondeu com uma onda branca, como uma bênção do mundo para quem atravessou a tempestade rumo à luz. Naquela sexta-feira, o céu de Salvador estava tão azul que parecia ter sido lavado com água do mar. O sol se derramava sobre os telhados vermelhos e refletia nos vidros do prédio da Café Nogueira Exportações, onde Vitória Almeida iniciava sua terceira semana de trabalho. Ela estava na sacada do terceiro andar, segurando uma xícara de café quente, olhando o oceano ao longe azul, cintilante, infinito. O aroma do café torrado misturava-se ao vento salgado e ao cheiro de maresia. Era o perfume intenso que ela aprendera a amar desde o primeiro dia em que entrara ali. Dentro do escritório, o som dos teclados, das folhas e das risadas formava o compasso de um corpo vivo e pulsante. Vitória agora fazia parte desse ritmo. Já não se atrapalhava com documentos, nem tremia ao atender o telefone, tampouco ao ouvir alguém chamá-la pelo nome. Os colegas começaram a sorrir para ela. Às vezes pediam ajuda com um contrato ou com a proporção perfeita do café. Pequenas coisas, mas que aqueciam o coração. Na hora do almoço, subiu ao terraço com alguns colegas. O vento do mar agitava seus cabelos. Um deles comentou: "Hoje tem samba no saguão, hein? Sexta é dia de alegria." Vitória sorriu discretamente e apenas assentiu. Já ouvira dizer que na Bahia toda sexta é desculpa para cantar e dançar, para deixar o cansaço de lado. Mas a música ainda era um território distante para ela, um mundo de onde se mantivera afastada por medo. À tarde, a luz do sol atravessava os vidros e tingia o escritório de dourado. Alguém ligou o som. Os tambores surdos começaram lentos, depois mais rápidos, mais quentes. Jovens se levantaram, bateram palmas, riram alto. O ambiente mudou num instante. As planilhas e relatórios se dissolveram diante do ritmo vivo do samba. Vitória ergueu os olhos da tela, surpresa. Larissa, uma colega de cachos soltos, puxou sua mão. "Vamos, Vitória, vem dançar com a gente." Ela riu, sem graça. Não, eu não sei dançar." Larissa piscou. "Bahia ensina quem tem coração." A frase ecoou dentro dela. Larissa voltou a dançar, o corpo leve, os pés batendo no chão em pura liberdade. Vitória observou aqueles rostos sorridentes, os movimentos despreocupados, e uma lembrança veio. A noite chuvosa em São Paulo, Henrique a criticando por errar um passo na festa. "Você nunca aprende nada direito." E ela acreditou. Acreditou tanto que nunca mais dançou. Mas agora, entre tambores e risos, algo se quebrou dentro do peito. O tantã soava firme, o pandeiro vibrava, e seus pés começaram, quase sem perceber, a seguir o ritmo. 1, 2, devagar, hesitante. Fechou os olhos. A música a envolveu como o mar. Uma mão pousou em seu ombro. Ela abriu os olhos e encontrou o olhar de Eduardo Nogueira. Ele não disse nada, apenas sorriu. Um sorriso cálido como o entardecer baiano. "Gostando da música?" "É bonita", respondeu baixo. "Mas eu não sei dançar." "Não precisa saber. Basta sentir." A simplicidade da frase fez o coração dela bater mais rápido. Eduardo não insistiu.
Apenas balançou a cabeça no compasso do samba e seguiu até a máquina de café. Ela o acompanhou com o olhar, ainda sorrindo. Quando o fim da tarde chegou, o escritório se aquietou novamente. O cheiro do café da despedida se espalhava pelo ar. Vitória preparou uma xícara para si, as mãos ainda trêmulas da emoção. Deu um gole, o amargo suave espalhou-se na língua. Ao redor, os colegas desligavam os computadores, trocando "bom fim de semana". Eduardo passou por ela e parou. "Bom trabalho hoje, Vitória. Você está se saindo muito bem." "Agora aqui." Ela ergueu o olhar, surpresa. "Obrigada, senhor. Eu só tento não errar." Ele sorriu. "Errar é humano, mas o que você tem é coragem e isso é raro." A palavra coragem ecoou fundo. Era a segunda vez que ele a dizia e cada vez soava como cura. Quando ele saiu, ela ficou olhando o reflexo dele no vidro, misturado à luz dourada. Um calor subiu do peito, não do café, mas de dentro dela. À noite, Vitória voltou para a pensão. Pelourinho brilhava, cheio de música. Diante do Casa da Lua, um grupo dançava samba. Ela parou. E sem pensar, o pé começou a marcar o ritmo leve, tímido. Lembrou-se de Larissa. "Bahia ensina quem tem coração." Sorriu e entrou na roda. Os tambores ecoaram, as palmas a envolveram. Seu cabelo girava no ar, o vestido rodava junto e, naquele instante, ela não era mais a mulher abandonada no Tribunal de São Paulo. Era Vitória viva, pulsante, dançando sob o céu da Bahia. Quando a música terminou, respirou ofegante, rindo alto. Um vendedor de caldo de cana lhe ofereceu um copo. "Para comemorar, moça." Ela pegou e bebeu. O gosto doce e quente encheu-lhe a boca. Dentro do peito, um novo tambor batia não de medo, mas de vida. Na manhã de sábado, Vitória acordou com a primeira luz atravessando a cortina. Ainda sentia a leveza da noite anterior, o som dos tambores, o gosto do caldo de cana, os sorrisos de estranhos que dançaram com ela até tarde. Na mesa, o copo de vidro que levara consigo refletia o sol nascente. Sentou-se, alongou os braços. O corpo doía, mas o coração estava leve, como se uma pele antiga tivesse se desprendido, revelando outra, nova e suave. Lembrou-se das palavras de Eduardo. "O que você tem é coragem." Tocou o peito. Talvez ele tivesse razão. Preparou o café. O aroma doce espalhou-se pelo quarto. As ondas batiam lá fora, compassadas. Sentou-se à mesa, abriu o caderno e escreveu: "Ontem eu dancei. Pela primeira vez, dancei por mim." Leu e sorriu. As palavras pareciam pequenas aves libertas do coração. À tarde, voltou à empresa para organizar alguns papéis do novo projeto. O escritório estava vazio, o ar-condicionado sussurrava. Quase terminando, ouviu passos no corredor. Eduardo apareceu camisa branca, 2 xícaras nas mãos. "Não esperava encontrar você aqui." Vitória riu. "Eu também não esperava." Ele colocou uma das xícaras diante dela. "Então estamos empatados." Riram juntos. Eduardo sentou-se, olhando o mar dourado além do vidro. "Você se adaptou rápido", disse, "e trouxe um ar novo para esse lugar." Vitória corou. "Não sei se fui eu ou se foi Salvador." "Talvez os dois", respondeu ele, suave. O silêncio que seguiu foi leve, cheio de mar. Vitória observou o rosto dele, as rugas discretas nos cantos dos olhos, como marcas do vento na areia. Eduardo não era mais um estranho. Era como a própria Bahia, sereno, forte e generoso. Conversaram por um tempo. Eduardo contou que a empresa se expandiria para a Europa e precisava de alguém para coordenar a comunicação. "É um desafio", disse ele, "mas acho que você conseguiria." Vitória ficou sem palavras. "Eu? Ainda estou aprendendo." "Todos estamos", respondeu. "O importante é não parar." A frase soou como melodia. O sol já se punha, tingindo a sala de laranja e rosa. Eduardo levantou-se, ajeitou o punho da camisa. "Vai descansar, Vitória. Segunda começa uma nova fase." Abadavias. Ela se levantou também. "Obrigada por acreditar." "Você me fez acreditar", respondeu ele, num tom baixo e sincero. Saíram sob o entardecer luminoso. Vitória desceu a rua. O som de um grupo tocando samba perto do cais chegou até ela. Parou, observou os corpos girando, o ritmo invadindo o ar. E por um instante, sentiu-se parte da Bahia da cidade,
da luz, da música. No caminho de volta, passou pelo Casa da Lua. A garçonete a reconheceu. A moça que dançou ontem. Ziga. Vitória riu e sentou-se na mesa junto à janela. O aroma de café enchia o ar. Pediu um copo de leite quente e observou o céu tingindo-se de violeta. Um pequeno grupo começou a tocar no canto. Violão, pandeiro, voz rouca de mulher cantando Samba da Bênção. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Vitória fechou os olhos, balançando a cabeça no compasso. Do lado de fora, as luzes se acendiam e o vento bagunçava seus cabelos. Paz, era isso que sentia. Em casa, escreveu a última frase no diário. Hoje, a vida cheirou a café e soou como samba. Apagou a luz e se deitou. O quarto mergulhou na escuridão, restando apenas o som das ondas e o ritmo do coração. Sonhou que caminhava sobre a areia branca, Eduardo ao longe, a mão estendida. Ela se aproximava, sem medo, sem dúvida. E entre eles, o samba recomeçava o samba eterno da Bahia. Março chegou, e a Bahia vestiu sua roupa de festa. Toda Salvador parecia pulsar num compasso de samba interminável. Tambores surdos em cada esquina, fitas coloridas pendendo dos postes, o cheiro de rum e maresia misturados no ar. No meio daquela multidão viva, Vitória Almeida se sentia pequena, mas acolhida. Salvador nunca perguntava pelo passado de ninguém. Só queria saber se você estava disposto a viver com ela, no ritmo dela. Na Café Nogueira Exportações, a semana do carnaval coincidira com o 20º aniversário da empresa. Eduardo planejava uma grande celebração no Cais Luzes, refletidas na água, o perfume do café torrado misturado ao vento do mar. A festa seria mais que um evento corporativo, um encontro entre parceiros, investidores e autoridades locais. Para Vitória, era seu primeiro grande desafio desde que fora efetivada como coordenadora administrativa. Durante 2 semanas, trabalhou sem parar. Listas de convidados, som, iluminação, cardápio, lembranças. Eduardo confiava nela completamente. Bastava um "tudo indo bem", dito por ele em tom calmo, para que ela recuperasse forças. O som daquela voz era combustível. Na noite da festa, o céu da Bahia estava limpo. O vento forte trazia o cheiro de sal e o murmúrio das ondas. No cais, fileiras de lâmpadas amarelas se estendiam, refletindo no mar como colares de cristal. Garçons circulavam apressados, ajeitando toalhas, alinhando taças. A música soava suave bossa nova, como uma respiração leve. Vitória ficou num canto, ajeitando o crachá no vestido preto simples, mas elegante, justo o suficiente para desenhar sua silhueta. Os ombros nus brilhavam sob a luz, e os brincos de prata tremeluziam a cada movimento. Refletida no vidro da vitrine, quase não se reconheceu. Não era mais a mulher encharcada da chuva no tribunal, era outra, firme, serena, bonita. "Está linda", disse a voz de Eduardo atrás dela. Ela se virou. Ele estava a poucos passos, de terno cinza e gravata cor de mel, os olhos castanhos tranquilos. A frase não tinha o tom de flerte, era apenas constatação. "Obrigada", respondeu, com um leve aceno. "Está pronta para a noite?" "Estou tentando." Eduardo sorriu. "Bahia ajuda quem tenta." Chamaram-no ao palco. As luzes se concentraram nele. Sua voz, firme e calorosa, preencheu o espaço. Falou dos 20 anos da empresa, da força do povo baiano, do grão de café que viajava da terra vermelha da Chapada Diamantina até o mundo. "Sem coragem, nada floresce", disse. Vitória sentiu o peito apertar. O olhar dele, por um instante, pareceu pousar sobre ela. Só ela entendeu. Era uma lembrança partilhada, o eco de algo que Henrique tentara destruir. Sua coragem. O aplauso devolveu-a ao presente. A música voltou. As conversas encheram o ar. Tudo seguia perfeito, até que uma risada cortante, familiar, soou às suas costas. "Não acredito, Vitória Almeida." "Aqui?" Ela se virou. O tempo parou. Henrique estava ali, terno escuro, taça de vinho, o mesmo sorriso arrogante. Ao lado, uma mulher jovem de vestido vermelho, observando tudo com curiosidade. Um frio percorreu-lhe a espinha. Apertou o copo nas mãos até os dedos empalidecerem. "Você trabalha aqui?" "Sim." Ele riu, a voz escorrendo ironia. "Interessante."
Nunca imaginei ver você num lugar assim. A Nogueira contrata por caridade agora. A frase caiu como ácido, corroendo a calma dela. Pessoas começaram a olhar. Henrique adorava a plateia. Henrique, por favor, não faça isso. Só estou dizendo a verdade, querida. Sempre quis estar no meu mundo, e olha só, ainda tentando se encaixar. As palavras dele ecoavam alto. Vitória sentiu o ar rarefeito. A mente rodava. O coração batia descompassado. A voz de Henrique e o som da chuva antiga misturavam-se. Ninguém nunca vai te amar. Então, outra voz cortou o ar grave. Calma, incontestável. Está tudo bem por aqui, Eduardo? Ele estava logo atrás dela, o olhar firme em Henrique. Não havia raiva, apenas presença, uma autoridade silenciosa. Tudo ótimo, respondeu Henrique forçando um sorriso. Apenas reencontrando, velhas conhecidas. Eduardo assentiu. Que coincidência, mas permita-me esclarecer. A Café Nogueira não contrata por caridade, contrata por competência. O silêncio foi imediato. Henrique piscou, desconcertado. Competência? Você mal conhece essa mulher. Eduardo ergueu a taça, o tom grave, sem pressa. Conheço o suficiente. E vejo nela o que homens pequenos nunca conseguiram enxergar. Um murmúrio correu entre os convidados. Henrique cerrou os lábios, o orgulho ferido. A mulher ao lado o puxou, e ele recuou, desaparecendo entre a multidão. Vitória respirava com dificuldade. O salão girava, mas Eduardo estava ali, imóvel, sólido. Ele se aproximou, pousou uma mão leve no ombro dela, não para dominar, mas para amparar. Não deixe que ele defina quem você é, disse baixinho. Ela virou o rosto. As lágrimas desciam, mas os lábios sorriam. Apenas assentiu. A música voltou. O vento do mar atravessava o salão, fazendo as fitas coloridas dançar. As luzes refletiam no mar como estrelas. E ali, Vitória soube as palavras cruéis de Henrique tinham finalmente perdido o poder. Ficou parada algum tempo, o coração voltando ao ritmo. Henrique já era só um eco distante, uma sombra na ponta do cais. Eduardo, por sua vez, permanecia como um muro sereno entre ela e o passado. Quer um pouco de ar? Ele perguntou. Vitória assentiu. Saíram juntos para o pier. O vento forte fazia o vestido dela ondular. A lua banhava a água em prata líquida. Vitória apoiou-se no corrimão. As mãos tremiam, mas era emoção, não medo. Obrigada, murmurou. Pelo quê? Por me defender, por estar ali. Eduardo olhava o horizonte. Não fiz nada demais. Só disse a verdade. Silêncio. O som do mar se misturava a um samba distante vindo de um bar, uma melodia entre o sal e o doce. Ele quase me fez acreditar que eu não valia nada, ela disse. Mas hoje percebi que ele não tem mais poder sobre mim. Tara e Fidá. Eduardo virou-se devagar, o olhar profundo como o oceano. Isso é liberdade, Vitória. Ela riu, balançando a cabeça. Liberdade dói. Dói no começo. Depois fica leve, como o vento agora. Uma rajada de ar bagunçou seus cabelos. Eduardo estendeu a mão, afastando delicadamente as mechas do rosto dela. Os olhos se encontraram. Nada foi dito. Apenas o mar e a lua testemunharam algo novo, que nascia ali silencioso, mas real. O coração de Vitória acelerou. Não era medo, era vida. Eu preciso ir, disse enfim. Tudo bem, mas lembre-se, o que aconteceu lá dentro é o passado tentando te buscar. Só que você já está em outro lugar. As palavras abriram uma porta dentro dela. Vitória sorriu, tranquila. Boa noite, Sr. Nogueira. Boa noite, Vitória. Os saltos dela ressoaram sobre a madeira, compassados, firmes. Cada passo levado pelo vento em direção ao futuro. Eduardo ficou parado, apoiado no corrimão. A lua se refletia na água e no vidro dos seus olhos. Sentia algo vibrar no peito, não pena, mas admiração. Algo raro e doce, como ouvir um samba antigo tocado com alma nova. De volta à pensão, Vitória abriu a porta. O cheiro do mar ainda grudava nos cabelos. A lua entrava pela janela, iluminando o quarto. Sentou-se na cama, tirou os sapatos, olhou o espelho. Estava cansada, os olhos vermelhos, mas ali havia força. Abriu o caderno e escreveu, com a mão trêmula. Hoje eu vi o fim do medo. E foi bonito. Pousou a caneta e olhou pela janela. Salvador brilhava música ao longe, gargalhadas,
cheiro de rum e sal. Respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, não temia o amanhã. Sussurrou, com um sotaque suave aprendido na Bahia. Eu não sou mais a mulher de ontem. Apagou a luz e deitou-se. O quarto mergulhou em silêncio. Apenas o som das ondas e do coração marcando o compasso. Em sonho caminhava pelo cais, o vestido flutuando, a lua tocando seus cabelos. Ao longe, uma voz a chamava quente, profunda como bossa nova. Vitória. Ela se virou, sorriu e caminhou em direção ao som, sob o céu estrelado da Bahia, onde a dor antiga se dissolvia no vento do mar, e apenas o samba suave de um novo começo permanecia. A Bahia voltara às suas chuvas repentinas, quentes e densas, caindo de súbito e sumindo tão rápido quanto um suspiro. Na manhã de segunda-feira, quando Vitória chegou à empresa, a chuva começou a pingar contra os vidros, deixando pequenas gotas reluzentes como espelhos de luz. O escritório parecia mais silencioso que o normal, mas dentro dela havia uma calma nova. 3 dias haviam se passado desde o baile no cais. 3 dias em que, ao lembrar-se do que acontecera, Vitória ainda sentia um arrepio não de medo, mas de força. As palavras de Eduardo ecoavam. Você já está em outro lugar. Bara Vera o Cico, ao atravessar o saguão, cumprimentou o segurança com um sorriso e, no elevador, fitou o próprio reflexo. O cabelo preso, os ombros retos, o olhar firme. Ficou observando por um instante, tentando gravar aquela imagem a de uma mulher que voltava a se reconhecer. Sobre sua mesa, um envelope branco a esperava. O nome Vitória Almeida estava escrito à mão, em letras elegantes. Abriu. Dentro, um bilhete curto, inclinado, firme. Hoje o dia promete chuva. Se não se importar com o tempo, gostaria de convidá-la para jantar. I.N. Eduardo Nogueira. Leu 2 vezes. O coração bateu forte. Lá fora, a chuva engrossava, batendo nas janelas em cadência suave. Um calor subiu-lhe às faces doce, inquieto. Ninguém jamais a convidara assim, com simplicidade e gentileza, mas com algo que fazia o peito estremecer como o de uma garota de 20 anos. A tarde arrastou-se lenta. A cada movimento do relógio, Vitória olhava a chuva cair. Salvador chovia em prata. Cortinas líquidas descendo pelos vidros, se desfazendo em 1000 reflexos. O som distante de um samba misturava-se aos pregões das ruas. Era a Bahia triste e luminosa ao mesmo tempo. Quando o expediente terminou, ela foi ao banheiro, ajeitou o cabelo e observou-se no espelho. Vestia um vestido azul marinho simples, brincos prateados, batom cor de terra. Por um instante, hesitou seria cedo demais, mas o olhar que a fitava no espelho já não era o de quem teme, e sim o de quem quer descobrir. Ao sair, o mundo estava escuro, a chuva apertara. Assim que chegou ao saguão, a porta se abriu com um sopro frio. Eduardo entrou, segurando um guarda-chuva preto, alguns fios de cabelo molhados, a camisa úmida, e ainda assim, o sorriso dele tinha calor. Eu disse que ia chover, comentou, a voz grave. Vitória riu. E ainda assim, o convite continuou? Principalmente por isso, respondeu. Alguns jantares só fazem sentido quando chove. Ela não encontrou resposta. Eduardo inclinou o guarda-chuva em direção a ela. Vamos? Caminharam sob a chuva baiana. As gotas tamborilavam no tecido como um tamborim distante. As ruas molhadas refletiam luzes coloridas. O ar cheirava a terra, a sal e a café. Salvador, embaixo de chuva, parecia uma canção antiga, quente e melancólica. O restaurante ficava perto da praia de Itapuã, onde o mar murmurava sob lâmpadas amareladas e lanternas de papel. Dentro, o violão de nylon soava suave. O cantor, de voz rouca, entoava. Eu sei que vou te amar. Eduardo escolheu uma mesa junto à janela. Tirou o lenço do bolso e enxugou delicadamente uma gota de água do ombro dela, um gesto simples, mas que fez o coração dela se apertar. Desculpe, disse ele. Choveu mais do que eu esperava. Vitória sorriu. Tudo bem. Gosto de chuva. Ela sempre me lembra que o mundo continua, mesmo quando eu penso que acabou. Ele a observou, o olhar profundo. Você fala como alguém que já aprendeu a cair. Ela desviou os olhos para as gotas na janela. Aprendi, e também a levantar. Eduardo ergueu a taça. Então, um brinde a isso, às quedas e aos recomeços. As taças tilintaram entre o som da chuva.
Conversaram sobre o trabalho, Salvador, comida, música. Eduardo contou que, na juventude, tocara tambor em um grupo de samba. Vitória riu, imaginando aquele homem sério no meio da roda. Ele também riu. Bahia transforma todo mundo, até os que acham que já estão prontos. Ela ficou em silêncio, entendendo que ele falava de mais do que música. A chuva diminuiu. O mar murmurava. Eduardo perguntou: "Posso te fazer uma pergunta?" "Pode." "Você acredita em segundas chances?" Vitória olhou pela janela, as luzes refletiam em 1000 fragmentos sobre a água. Lembrou-se da chuva do tribunal, do rosto de Henrique, do papel de divórcio. E depois olhou o homem à sua frente tranquilo, presente. "Hoje, acredito", respondeu, quase num sussurro. Ele sorriu, satisfeito. Não precisaram dizer mais nada. A chuva cessou por completo, restando apenas o brilho úmido nas vidraças. Entre o aroma de café e o som do violão, Vitória compreendeu. Mesmo o que é rachado pode virar música. Quando saíram, a cidade reluzia sob poças d'água coloridas pelas luzes dos bares. A chuva não calava Salvador, apenas a fazia cantar mais baixo. Eduardo abriu o guarda-chuva. Andaram lado a lado na calçada molhada, as ondas salpicando luz sobre a areia. A brisa fria tocava o rosto. Cada vez que um carro passava e espirrava água, eles riam. Vitória não se lembrava da última vez em que rira assim, livre, leve, sem medo de parecer vulnerável. Perto do carro, Eduardo perguntou: "Posso te deixar em casa?" "Sim, obrigada." O carro seguiu devagar pelas ruas úmidas. No rádio, uma bossa nova suave. "É de manhã, vem o sol." Mas os pingos da chuva que ontem caíram. Vitória olhou pela janela. As gotas deslizavam como fios de luz. Lembrou-se de São Paulo, do tribunal, do adeus. Agora, tudo parecia distante, inofensivo. O passado, enfim, ficara para trás. O carro parou diante da pensão. Eduardo desligou o motor. "Obrigado pela companhia", disse. "Eu que agradeço. Foi bonito." Por um instante, só o som da chuva. Ele abriu o porta-luvas, tirou um lenço e entregou a ela. "Para se proteger do frio. A Bahia engana à noite." As mãos se tocaram um toque leve, elétrico. Vitória sorriu, guardou o lenço. Saiu do carro e Eduardo a acompanhou até o portão. O guarda-chuva abrigando os dois. Pararam nos degraus. Ele, com uma mão no bolso e o ombro molhado, olhava-a sob a luz amarelada do poste. "Boa noite, Sr. Nogueira", disse ela. "Boa noite, Vitória. E obrigada, mais uma vez, por tudo. Cuide-se. Amanhã o sol volta." Ela assentiu e entrou. Quando fechou a porta, ainda ouvia o som da chuva e o eco dos passos dele sumindo. Encostou-se na madeira, respirando fundo. O coração batia rápido, mas não de medo. Era paz, uma paz com sabor de doçura. Sentou-se, olhou o lenço. Tinha o leve perfume de café e mar. Sorriu e o colocou ao lado do papel colado na parede. "Preciso acreditar em mim." A chuva continuava, mas o quarto estava quente. Abriu o caderno e escreveu: "Hoje, alguém me ouviu de verdade." Depois acrescentou: "E pela primeira vez, eu quis ser vista de novo." O vento soprou pela janela, fazendo o papel tremer. A chuva rareava. Ao longe, alguém tocava samba de uma nota só. Vitória recostou a cabeça, o coração acompanhando o ritmo das ondas. Não sabia o que o futuro traria, mas sabia o passado já não podia destruir o que florescia agora. Antes de dormir, olhou pela janela. O céu limpava-se, revelando uma lua pálida entre nuvens. Sorriu e sussurrou: "Obrigada, chuva. Você me trouxe sorte." E a noite baiana respondeu com um sussurro do mar, um acalanto do oceano para a mulher que acabava de reencontrar a coragem de amar. Uma semana depois da noite chuvosa, Salvador despertava radiante sob o sol do início do verão. O céu estava tão limpo que se podiam ver pequenas velas brancas no horizonte. Vitória Almeida saiu de casa com um leve sorriso e uma serenidade rara. A cada manhã na Bahia, sentia-se renascer, o vento do mar enchia-lhe os pulmões, o aroma de café das esquinas envolvia-lhe o corpo e algo quente e vivo pulsava dentro dela. O trabalho na Café Nogueira Exportações tornara-se intenso. A empresa se preparava para um grande projeto, o contrato de exportação de café para Portugal, um passo crucial que Eduardo conduzia com dedicação.
Ele confiara a Vitória a coordenação administrativa, documentos, equipe de apoio, comunicação com os parceiros. Confio em você, dissera ele, e essa frase iluminara o coração dela. Os dias seguintes foram longos e cheios, mas Vitória não sentia cansaço. Estava vivendo de verdade, ocupada, mas em paz. Ao final de cada tarde, o sol dourava o escritório, e Eduardo passava por sua mesa para trocar algumas palavras. Falavam não apenas de trabalho, ele contava sobre viagens, sobre as plantações de café nos planaltos da Bahia, sobre a esposa que perdera anos antes, sobre as temporadas de chuva em que aprendera a viver em silêncio. Vitória o ouvia com atenção. Havia algo no tom dele que a fazia sentir-se segura, como se cada palavra fosse um abrigo. Dentro dela, um sentimento discreto começava a crescer, não urgente, mas constante, como água morna atravessando as fendas antigas. Mas o passado caprichoso sempre encontra o caminho de volta. Numa tarde, enquanto ela revisava uma lista de documentos, a tela do computador piscou e escureceu. Tentou reiniciar nada. Outros colegas relataram o mesmo problema. A equipe técnica correu para verificar. Logo apareceu uma mensagem. Erro 403, acesso negado. Um arrepio. Vitória abriu o e-mail para checar notificações. No topo, uma mensagem sem remetente, sem assunto. Hesitou por um instante, depois clicou. Uma única frase. Eu disse que você nunca conseguiria. O sangue fugiu do rosto dela. Reconheceu imediatamente o tom, o veneno, o sarcasmo. Henrique. O escritório seguia ruidoso. Ninguém percebia a tormenta que explodia dentro dela. Respirou fundo, o ar travando na garganta. Tudo o cheiro do café, o burburinho dos colegas pareceu se afastar. Saiu para o terraço. O vento marítimo soprava forte, mas não bastava para dissipar o frio que a dominava. Eu disse que você nunca conseguiria. As palavras ecoavam, arrancando da memória noites antigas, lágrimas escondidas, a voz dele cortando como faca. Mas algo era diferente desta vez. Vitória não desabou. Permaneceu de pé, olhando o mar. O medo veio, sim, mas por baixo dele ardia uma chama pequena e firme. Voltando para dentro, ordenou com voz serena. Verifiquem se houve acesso externo. Pode ter sido invasão. A calma surpreendeu até a si mesma. Uma hora depois, a equipe confirmou. O sistema fora invadido. Parte dos arquivos do projeto estava corrompida. Vitória chamou Eduardo. Ele chegou molhado da chuva súbita que caíra lá fora. Quem mais tinha acesso? Perguntou. Somente eu, o senhor e o técnico de TI. Eduardo franziu o senho. Vamos recuperar o que der. Contam WSAIS. Trabalharam juntos até tarde. Vitória digitava sem parar, restaurando cada arquivo possível. Às 10 da noite, a maioria dos dados estava salva. Eduardo aproximou-se, pousando a mão no ombro dela. Chega por hoje. Você já fez demais. Ainda falta, murmurou. O resto amanhã. A chuva não vai parar, mas você precisa descansar. A voz dele era branda, quase paternal. Do lado de fora, a chuva batia no vidro como um samba triste. Vitória ergueu o olhar e entendeu. O passado podia voltar, mas já não a dominava. Na rua, debaixo da tempestade, ela caminhou sem guarda-chuva. A água fria escorria pelo rosto, lavando tudo o medo, as palavras cruéis, a voz de Henrique dissolvendo-se no mar. Em casa, o papel colado na parede, preciso acreditar em mim, estava levemente úmido. Ela pegou uma caneta e escreveu abaixo. Mesmo quando tentam me derrubar, eu ainda fico de pé. Lá fora, a chuva soava como aplausos. Encostou a cabeça na janela. O medo estava morrendo e a fé renascendo. Sim, Henrique voltara. Mas a mulher de antes, aquela que ele destruíra, não existia mais. Aquela noite choveu sem parar, como se o céu quisesse testar sua resistência. Vitória ficou acordada, ouvindo as gotas baterem no vidro, repetindo baixinho. Você não manda mais em mim. Pela manhã, o quarto cheirava a café e esperança. Leu de novo o que escrevera e sorriu. 4 anos atrás, isso a teria destruído. Agora, a Bahia lhe ensinara a atravessar tempestades. No escritório, o ambiente era tenso. Eduardo já estava lá, mangas arregaçadas, voz firme. Quando a viu chegar, apenas assentiu um gesto silencioso de reconhecimento. Vitória mergulhou no trabalho, reconstituindo dados,
comparando cópias de segurança. No fim da manhã, Eduardo apareceu com 2 xícaras. Você não pode lutar sem combustível. Ela sorriu exausta. Obrigada, Sr. Nogueira. Porta. Ficaram em silêncio, partilhando o aroma do café e o som leve da chuva. À tarde, a má notícia. Parte dos arquivos originais fora perdida. Um burburinho percorreu a sala. Olhares se voltaram para ela. Um colega murmurou. Estranho. Esses erros começaram quando ela entrou. As palavras perfuraram como agulha. Mas Vitória apenas ergueu o queixo. Se alguém tem dúvidas, posso mostrar os registros. Não tenho nada a esconder. Rive portenses. Eduardo interveio, firme. Ninguém aqui duvida da integridade da Vitória. O silêncio caiu pesado. A desconfiança se dissolveu em respeito. Ele continuou. Alguém sabotou o projeto. Vamos descobrir quem. Mas agora precisamos concluir o trabalho. Após a reunião, aproximou-se dela. Você está bem? Sim, já passei por tempestades piores. Eu sei, respondeu ele, com um leve sorriso. À noite, o escritório estava vazio. Só o som do teclado e o tamborilar da chuva. De repente, uma nova mensagem piscou. Sente saudades de mim? Vitória fechou os olhos, respirou e clicou em deletar. Você não manda mais em mim. No dia seguinte, graças aos backups que ela previra, o projeto foi salvo. Eduardo chamou-a à sala. Você salvou o projeto. Apenas fiz o que precisava ser feito. Nem todos teriam essa força, nem essa calma. Ela olhou o mar reluzindo além da janela. Aprendi que, às vezes, a gente precisa ser o próprio porto. E cria esta diessa, porque estar aqui pramerável, estar aqui ninte, Eduardo assentiu. E é isso que faz você diferente. Ao sair, Vitória sentiu-se atravessar um limiar invisível. A chuva cessara, o sol refletia no calçamento molhado. Do lado de fora, o povo cantava, os tambores voltavam a soar. A cidade parecia celebrar com ela a mulher que vencera pela primeira vez a própria sombra. À noite, escreveu em seu caderno. Hoje o passado tentou me assustar, mas eu aprendi a dançar na chuva. E a Bahia respondeu, em samba e mar. A chuva parara, mas o coração dela seguia batendo no compasso da liberdade. A Bahia é assim depois das longas chuvas. O sol volta com um brilho que parece nunca ter havido tempestade. As ruas ainda úmidas cintilavam sob a luz, refletindo o azul profundo do céu de Salvador. Naquela tarde, após uma semana tensa de recuperação de dados, Vitória Almeida ficou à janela do escritório, olhando a cidade viva lá embaixo. O reflexo do sol fazia seu cabelo reluzir como fio de seda. Ela sobrevivera ao que muitos chamariam de fracasso. Para ela, fora um teste. Pela primeira vez, quando o passado voltara para derrubá-la, ela permanecera de pé. Agora, banhada pela luz dourada da Bahia, sentia o coração leve como areia morna. Um leve toque na porta. Eduardo entrou com 2 xícaras. Paz depois da tempestade, disse, o sorriso inclinando-se nos lábios. Vitória aceitou o café. Talvez o sol de hoje tenha um gosto melhor. Você merece uma pausa, respondeu ele. Que tal ver o mar? Ela ergueu as sobrancelhas. Agora? Agora. O trabalho pode esperar um pôr do sol. Saíram juntos quando o sol descia sobre Salvador, espalhando mel pelas fachadas coloridas. O carro cruzou ruas antigas até chegar à praia de Itapuã, onde o mar estendia faixas rosadas e douradas sobre a areia branca. O entardecer ali tinha uma luz quase mágica. Crianças jogavam bola, gargalhando. O som distante de um samba misturava-se ao cheiro de camarão, limão e sal. Vitória tirou os sapatos, sentindo a areia quente e fina sob os pés. Respirou fundo. Cada sopro de vento parecia um capítulo novo. Eduardo caminhava ao lado, as mãos nos bolsos, os olhos perdidos nas ondas. Não precisavam falar, o silêncio bastava. Depois de um tempo, ele pegou uma pedrinha e a lançou no mar. O som do impacto quebrou o ar. Sabe, disse ele, há anos eu não vinha aqui. Por quê? Talvez porque o mar me lembrava o que perdi. Vitória ficou quieta. Entendia. Todos guardam um oceano onde escondem dores antigas. Mas hoje, continuou ele olhando-a, o mar só me lembra o que ainda posso encontrar. As palavras pairaram no ar. O vento soprou mais forte, levantando-lhe os cabelos. A luz laranja do entardecer envolveu os dois, e no olhar que trocaram havia algo que dispensava linguagem.
Sentaram-se na areia. A espuma tocava-lhes os pés. Eduardo tirou do bolso uma pequena garrafa de cachaça e serviu um gole. Para celebrar. Porque és gafo cá. Celebrar o quê? O recomeço. Brindaram. O líquido queimou o doce. O vento trouxe de longe um verso cantado. O amor é porto, não prisão. Vitória ergueu os olhos para a lua clara, lavada em mar. Sabe, Eduardo, às vezes acho que o destino tem um humor estranho. Por quê? Ele me tirou tudo, só para me trazer até aqui. Ele ficou em silêncio. Então, com um gesto delicado, tocou-lhe a mão. O calor do toque encontrou o frio do vento. Nenhum dos dois falou mais. Não era o silêncio da dor, mas o da paz compartilhada. As ondas seguiam batendo e a lua subia. Eduardo disse, a voz baixa, Vitória, há muito tempo eu não acreditava em encontros, até você aparecer. Ela sorriu, com o coração calmo, e eu achava que amor era prisão. Hoje vejo que é porto. Não precisavam dizer mais nada. O toque dele em sua face foi terno, quase sagrado como o abraço invisível da Bahia em quem vem buscar redenção. Uma lágrima escorreu, não de tristeza, mas de gratidão. O mar de Itapuã parecia um lençol de prata. A lua refletia-se sobre os duas almas quebradas que se reconheciam inteiras outra vez. Obrigada por me lembrar que eu ainda posso sentir, sussurrou ela. E obrigado por me lembrar que eu ainda posso amar, respondeu ele, pousando a mão no peito. O vento misturava o cheiro de sal e café, e o mar murmurava. O amor voltou. Por cá. Sob a lua de Itapuã, a Bahia testemunhava duas vidas retomando o próprio ritmo lento, quente e verdadeiro, como um samba de fim de noite. A lua estava alta, clara a ponto de transformar o mar em prata líquida. As ondas vinham suaves, o vento brincava com os cabelos dela. Eduardo olhava o horizonte, quieto, como quem conversa com o infinito. Eu não achava que um dia pudesse me sentir assim, disse Vitória quase num sussurro. Nem eu, respondeu ele. Riram baixo. A Bahia, terra dos recomeços, presenciava mais um discreto, sincero. Um grupo de jovens passou, levando tambores e tamborins. Pararam perto d'água, começaram a tocar. O ritmo era contagiante. Uma moça puxou o namorado pela mão, e o samba nasceu ali mesmo, espontâneo. Vitória observou, o olhar brilhando. Quer dançar? Perguntou Eduardo. Ela riu. Sou péssima nisso. Bahia não liga para passos errados, só para quem sente o ritmo. Ele estendeu a mão. Ela aceitou. As mãos se tocaram, uma quente, outra fria, e entre elas correu algo vivo. Os tambores chamavam. Vitória deu os primeiros passos, incertos, pés afundando na areia. Eduardo não corrigiu, apenas a acompanhou, deixando que o mar e o vento guiassem. Com cada passo, ela sentia as cicatrizes antigas se soltarem, como conchas que o mar leva. Quando a música cessou, ela abriu os olhos. Eduardo a observava com ternura. Viu? Você sabe dançar. Comendo. Talvez a Bahia tenha me ensinado, respondeu corando. Sentaram-se de novo. O sal batia nos lábios. O silêncio entre eles era leve, como depois de uma canção bonita. Há muito tempo eu não acreditava que pudesse dividir o silêncio com alguém, disse ele. E o silêncio te assusta? Não mais. Com você, o silêncio tem som. O coração dela se abriu num sorriso. Era um amor sem pressa, apenas presença. Ficaram ali até a lua descer perto do mar. Quando se levantaram, o vento trazia perfume de jasmim das casas ao redor. No caminho de volta, Salvador dormia sob uma névoa tênue. O carro parou diante da pensão. Ninguém falou nada. O silêncio dizia o suficiente. Boa noite, Vitória. Boa noite, Eduardo. Ela desceu, o vento brincando com seu vestido. Antes de fechar a porta, voltou-se. Obrigada por me mostrar Itapuã. Obrigado por me lembrar o que é sentir. O carro partiu devagar, deixando um rastro de luz na rua molhada. Vitória ficou ali, ouvindo o mar distante. Levou a mão ao peito, o coração batia firme, quente. Dentro dela já não havia medo, apenas música, um samba suave, profundo, de quem aprendeu a viver, amar e perdoar a si mesma. Talvez o amor seja só isso. O silêncio depois da dor, murmurou. E a Bahia respondeu com o som das ondas, não alto, não violento, mas constante e terno, como uma promessa do mar à mulher que, enfim, acreditava no amanhã.
A manhã em Salvador tinha outro sabor. Nada de chuva, nada da umidade das tempestades passadas, apenas o vento novo, seco, salgado, com um leve perfume de café torrado vindo das ruas. Vitória Almeida abriu a janela e deixou a luz invadir o quarto. A brisa tocou-lhe o ombro, como uma mão invisível do mar, lembrando-a de que era hora de seguir em frente. Sobre a mesa, o caderno aberto. Na última página, a frase escrita na noite anterior, ao voltar de Itapuã. Talvez o amor seja só isso. O silêncio depois da dor. Prumazo. Ela passou os dedos sobre as palavras, como quem acaricia uma cicatriz já curada. Naquele dia, haveria uma reunião importante na Café Nogueira Exportações, a conclusão do projeto com Portugal. Eduardo ligara cedo, a voz calma e quente. Hoje vai ser um grande dia, Vitória. Ela chegou mais cedo do que de costume. O prédio brilhava, corredores limpos, cheiro de café fresco, todos vestidos com um cuidado especial. O ar era de orgulho. O projeto que ela ajudara a salvar estava prestes a ser oficialmente assinado. Eduardo entrou na sala de reuniões com a luz do sol atrás dele. Senhoras e senhores, começou. Hoje celebramos não apenas um contrato, mas a coragem de quem acreditou quando tudo parecia impossível. Vitória permaneceu em silêncio, as mãos entrelaçadas sob a mesa. Quando ele olhou em sua direção, ela abaixou o rosto e sorriu discretamente. Após a reunião, aplausos, cumprimentos, risos. Eduardo aproximou-se. Você foi essencial. Só fiz o meu trabalho, respondeu ela, a voz embargada. Fez mais do que isso, fez a diferença. Ficaram lado a lado junto à janela, observando o mar ao longe. O vento entrou pela fresta, bagunçando alguns fios do cabelo dela. Ele os ajeitou com um gesto suave, o olhar profundo. Posso te contar uma coisa? Claro. Desde Itapuã, o vento não sopra igual. O coração dela tropeçou. Olhou para fora, o mar cintilava, o céu azul, velas se inclinando ao vento. Talvez seja o vento que mudou, ou talvez sejamos nós, murmurou. Eduardo não respondeu. Apenas sorriu, aquele sorriso que fazia o mundo parecer seguro. Na hora do almoço, quando o prédio já esvaziava, ele a convidou para um café na esquina. Sentaram-se sob o toldo de madeira, observando a rua movimentada. O aroma do café misturava-se ao de bolo fresco e do rádio saía "Chega de saudade". Dozis, você sabe, disse ele mexendo a colher, essa música fala sobre a coragem de amar de novo. Vitória sorriu de leve. E você acredita nisso? Acredito desde que te conheci. O vento soprou forte, levando um guardanapo e o coração dela junto. As palavras dele eram simples, mas tinham o peso sereno da verdade. Eu ainda tenho medo, confessou. Medo de me perder de novo. Eduardo inclinou-se um pouco, a voz firme e terna. Então que seja diferente desta vez. Eu não quero que você se perca em mim. Quero que você se encontre ao meu lado. Ela ficou em silêncio, olhos marejados não de tristeza, mas de fé. Talvez o vento tenha mudado mesmo, disse sorrindo. Antes, ele me empurrava para longe. Agora, ele me traz de volta para casa. Ele não respondeu. Apenas segurou sua mão. 2 vidas quebradas, encaixando-se de novo sob o som do vento e do café sendo passado. A tarde caiu dourada sobre Salvador. O vento do mar agitava fitas coloridas penduradas pelas ruas. Gaivotas planavam baixo, seguindo o sol que mergulhava no horizonte. Vitória olhou aquele espetáculo e soube. O vento havia realmente mudado fora e dentro dela. Mais tarde, ao caminhar pelo Pelourinho, as casas coloridas pareciam sorrir. Antes, aquelas ladeiras eram fuga. Agora, gratidão. O vento sussurrava a frase de Eduardo. Quero que você se encontre ao meu lado. Em casa, Dona Celina abanava-se na varanda. Menina, você está diferente, brincou. Vitória sentou-se ao lado dela. Talvez o vento tenha mudado. A mulher riu alto. Ah, quando o vento da Bahia muda, ninguém escapa. Ambas riram. A lua já despontava, tímida, no céu. À noite, Vitória escreveu em seu caderno. O amor não chegou gritando. Ele veio como o vento calmo, constante, mudando tudo sem pedir permissão. Fechou o caderno e olhou o porto ao longe. As luzes piscavam, e ela imaginou o som dos passos de Eduardo misturado ao barulho das ondas. Uma saudade doce, não ardente,
apenas suave como o eco de uma canção inacabada. Na manhã seguinte, o vento do mar soprava forte. Eduardo estava na varanda do terceiro andar, olhando o horizonte. Quando ela chegou, ele se virou e sorriu. Vitória, sabe o que percebi hoje? O quê? O vento mudou de novo. E o que isso quer dizer? Talvez venha tempestade. Ou talvez seja só a Bahia lembrando a gente de que nada fica igual. As palavras ficaram pairando no ar. Mais tarde, veio a notícia inesperada. O grupo europeu convidava Vitória a representar a Nogueira na fase inicial do projeto, em Lisboa. O escritório inteiro se surpreendeu, mas Eduardo apenas sorriu. Você merece essa oportunidade. Ela hesitou. Mas, e a Bahia? E a empresa? E eu? Completou ele, num tom baixo, o olhar profundo. O silêncio entre os dois era cheio de significados. Eu não quero te prender, disse ele. A Bahia me ensinou isso: quem ama não segura o vento, apenas abre as janelas. Os olhos dela se encheram. O vento forte entrou pela sala, levantando seus cabelos. Era a encruzilhada entre amor e destino. Ela se aproximou e pousou a mão no ombro dele. Então, se o vento quer me levar, eu vou, mas prometo voltar. Eduardo assentiu, o sorriso melancólico. Eu não duvido. Yes. Ao sair da empresa, o vento da Bahia se levantou de repente, girando folhas no ar. O céu misturava dourado e lilás. Vitória ergueu o rosto. O sol tocava-lhe a pele e o vento soprava livre dentro dela. Na rua, comprou um cartão postal com a imagem do mar de Itapuã. No verso escreveu: às vezes o amor precisa de distância para entender a saudade. Guardou o cartão na bolsa e olhou uma última vez a cidade. Salvador continuava vibrante, barulhenta, viva, e o coração dela batia no mesmo compasso. Vitória sorriu e caminhou entre o vento da Bahia que, mais uma vez, mudara de direção, e desta vez levava-a para o lado da liberdade. Julho. A Bahia se despedia de Vitória com um sol tão intenso que doía nos olhos. A cidade parecia ainda mais viva, como se soubesse que estava prestes a perder alguém que pulsava no mesmo ritmo que ela. O vento do mar, salgado e quente, rodopiava nas ruas estreitas, brincando com a saia dela e soltando-lhe alguns fios de cabelo. Sob o céu azul de cristal, Vitória Almeida ficou diante da pensão, mala na mão, olhando o mar. Dona Celina a abraçou com força. Vai, menina. O mundo precisa de mulheres que sabem recomeçar. Vitória sorriu através das lágrimas. E a Bahia? Vai estar aqui quando eu voltar, não é? Bahia nunca vai embora de quem aprendeu a amá-la. As palavras ficaram ressoando enquanto o carro seguia para o aeroporto. Quando o avião subiu, ela olhou pela janela. Salvador se tornava uma colcha de cores: o amarelo do sol, o azul do mar, o vermelho dos telhados. Tudo encolhia, até desaparecer dentro do oceano. O voo foi longo. Do lado de fora, o céu manchava-se de lilás quando o sol se escondia sobre o Atlântico. Vitória fechou os olhos, deixando-se embalar pelo ronco constante dos motores. Em sua mente, imagens se misturavam. O olhar de Eduardo, a praia de Itapuã, o cheiro de café fresco, o som distante dos tambores. Tudo batia no compasso da lembrança. Quando o avião pousou em Lisboa, já era fim de tarde. A luz ali era diferente, mais pálida, mais suave, coberta por uma névoa de melancolia. Lisboa a recebeu com o vento do Tejo, com fachadas cobertas de azulejos azuis e brancos e com o tilintar dos bondes descendo pelas ladeiras da Alfama. Respirou fundo. O ar era seco, cheirava a pedra antiga e vinho tinto. Arrastou a mala pelas ruas íngremes, passando por janelas floridas de gerânios vermelhos. Cada passo soava como uma nota de fado. No dia seguinte, o trabalho começou. A filial da Café Nogueira Portugal ficava na Avenida da Liberdade, elegante, sombria, com árvores altas que desenhavam sombras no chão de mármore. Vitória se adaptou rápido. Seu português era limpo, o sotaque brasileiro doce, acolhedor. Em poucos dias, tornou-se o centro da equipe, eficiente, gentil, serena. À noite, voltava caminhando pelo Rócio, onde músicos tocavam guitarra e cantavam Lisboa, menina e moça. A melodia tocava fundo, suave, triste, como se lembrasse a todos que cada cidade tem sua própria solidão. Uma semana depois, chegou o e-mail de Eduardo. Espero que o vento de Lisboa te trate bem. A Bahia sente tua falta. Vitória leu várias vezes.
Sentou-se junto à janela do quarto, olhando a cidade dourada pelas luzes. O rio Tagus espelhava o luar, frio e distante. Fechou os olhos e ouviu o eco de um samba dentro do peito. Ela respondeu: Lisboa é linda, mas o mar aqui não fala, ele só observa. Acho que aprendi a ouvir demais na Bahia. Ficou ali, escutando os sinos de uma igreja ao longe. Percebeu então: às vezes é preciso partir para entender o que nos faz ficar. Os dias passaram, o trabalho ia bem, mas toda manhã, ao preparar café, ela sentia falta do sabor da Bahia. O café em Lisboa era forte, amargo, faltava-lhe o doce da lembrança. Sentia saudade do cheiro de sal, do som das ondas, da voz calma de Eduardo dizendo: o vento não sopra igual. Numa tarde, chegou um pequeno pacote do Brasil. Dentro, um saquinho de grãos torrados e um bilhete, para quando sentir saudade do cheiro de casa. Assinado I.N. Vitória sorriu. Abriu o pacote e respirou fundo. O aroma quente encheu o quarto, trazendo de volta todas as manhãs da Bahia. Fez um café, abriu a janela e o vento frio de Lisboa misturou-se ao perfume familiar. Tomou um gole. O gosto era doce e amargo e os olhos marejaram. À noite, foi até o Tejo. As luzes refletiam na água, o vento brincava com seu cabelo. De uma varanda próxima, alguém cantava: Águas de março. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Ela repetiu baixinho: o fim do caminho, mas não sentiu tristeza. Sabia que, às vezes, o fim é só o prelúdio de um novo começo. Do bolso, tirou o cartão postal de Itapuã. A frase ainda estava lá: às vezes o amor precisa de distância para entender a saudade. Apertou-o contra o peito e murmurou: Eduardo. O vento mudou de novo. O vento soprou mais forte, levando consigo o cheiro de café e o gosto do mar, dois mundos que pareciam se encontrar dentro dela. O outono chegou. As árvores da Avenida da Liberdade ficaram douradas, o ar trouxe frio do Tejo. Vitória já estava há 2 meses em Portugal, o bastante para entender Lisboa, mas não o suficiente para deixar de sentir saudade. Todas as manhãs, moía os grãos que Eduardo lhe enviara. O quarto enchia-se do aroma quente, e por um instante ela se sentia em casa. Trabalhou, cresceu, foi elogiada, mas à noite o silêncio pesava. Na Bahia, o mar cantava. Em Lisboa, só o vento respondia. Certa noite perdeu-se nas vielas da Alfama. De uma taverna saía um fado triste. Saudades de quem partiu, esperança de quem ficou. Sentou-se, pediu um copo de vinho e deixou-se embalar pelas palavras. Compreendeu então que a saudade não era inimiga, era a prova de que o amor ainda vivia. De volta ao hotel, abriu o laptop, hesitou e escreveu: Lisboa é calma, mas sinto falta do barulho do mar. Acho que meu coração ainda dança samba, mesmo longe da Bahia. Dias depois, chegou a resposta: o mar sente tua falta também. O escritório está mais silencioso. E eu? Aprendo a ouvir o silêncio. Ela pousou a mão no peito, serena. Já não era tristeza, era paz. Entre eles não havia promessas, apenas uma conexão invisível, leve como o vento e forte como o aroma do café. O tempo passou. O projeto em Lisboa foi um sucesso. Ofereceram-lhe promoção, estabilidade, futuro. Mas cada vez que ouvia o Tejo bater nas pedras, lembrava-se do mar de Itapuã, da lua refletida na pele, da voz de Eduardo dizendo: Bahia ajuda quem tenta. Numa tarde fria, de frente para o rio, ela entendeu. O vento soprava diferente, era hora de voltar. Não por saudade, mas porque a jornada do coração havia se cumprido. Antes de embarcar, enviou um cartão. O vento de Lisboa foi gentil, mas meu coração ainda fala português da Bahia. O avião decolou ao amanhecer. A luz do sol refletiu no Tejo e entrou pela janela, iluminando o rosto dela. Com os fones nos ouvidos, tocava Samba da Bênção. O som era quente, como o abraço de casa a chamando de volta. Horas depois, o avião desceu sobre Salvador. O mar brilhava, as fitas coloridas dançavam no vento. No saguão, Eduardo esperava a camisa branca, sorriso sereno. Vitória caminhou até ele, puxando a mala. O ar cheirava a sal e café. Trouxe o cheiro de casa, para garantir. Ela riu entre lágrimas. E se eu disser que foi o vento de Lisboa que me trouxe de volta? Eduardo inclinou a cabeça.
Então o vento fez o que o amor pediu. Eles se abraçaram. O vento da baía soprou em volta, carregando o som das ondas e dos tambores. O mar batia forte, celebrando não um fim, mas um recomeço. Vitória ergueu o olhar para o céu luminoso e disse, a voz firme e doce, eu voltei. E agora o vento sopra ao meu favor. Eduardo sorriu, pegou-lhe a mão, e os dois caminharam para fora, onde o sol nascia sobre o oceano, pintando de ouro as ruas úmidas de Salvador. E a baía, como sempre, cantava, um samba lento, doce e cheio de perdão. Não foi o fim, mas o começo de tudo que o coração tem coragem de sentir.